E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Eu sou a Maitê Eu sou o Yuri. e sejam muito bem-vindos ao quadro de leitura de imagens dessa semana. É isso aí. Essas são as 5 imagens que vão ser lidas hoje e elas foram escolhidas por vocês através de uma enquete lá nos stories. Então não esquece, assistiu esse vídeo, corre pro stories que vai ter uma enquete lá para escolher as próximas 5 imagens que serão lidas pelo Yuri na semana seguinte, tá beleza? Isso aí. Então vamos lá, vamos dar início? Bora. Então, essa é a primeira foto de hoje. A foto do meu avô, né? Esse foi um retrato que a gente fez em uma das aulas do Poder do Flash, né? Dentro do módulo de retratos, para quem não é aluno, né? Dentro do nosso módulo de retratos, a gente tem aulas onde eu mostro o passo a passo de eu criando esses retratos, né? Então, essa foto é o resultado de uma dessas aulas. E foi uma das aulas assim que a galera mais curtiu. O resultado da foto foi o que mais chamou a atenção. Uma galera me perguntando como fiz essa foto, como é que foi feita essa foto, o esquema de iluminação, né? Quantos pontos de luz eu usei nessa imagem. Então, assim, quando a gente está fotografando um retrato, é muito importante lembrar a essência do retrato, né? O que é a essência do retrato? É tu retratar aquela pessoa, a essência daquela pessoa naquela imagem, tá? Então é assim que eu vejo o retrato, seja em um olhar, né? Seja na linguagem que eu der para a fotografia ali, na mensagem que eu estiver passando, tá? Tem várias formas de se passar isso através de um retrato. Então, nessa imagem aqui, quem conhece meu avô, até quando a gente postou essa fotografia aqui, bombou, né? Até mesmo porque quem conhece ele sabe, ele tem uma personalidade forte, né? Tem esse jeitão assim, meio brusco, uma coisa bem rígida, né? Então, quem vê essa fotografia aqui sabe que esse retrato, que essa foto lembra ele, remete a ele, né? Se fosse uma outra pessoa com outra personalidade, talvez não encaixaria tanto, não encaixasse tanto. A gente consegue fazer uma luz linda, exatamente a luz igual. Aí imagina se eu for fazer uma foto com esse exatamente esquema de luz de uma menina meiguinha de 15 anos. Nada a Né? ver. Não vai encaixar, não vai funcionar. Então, a gente montou esse retrato, eu queria o nome até, eu acho, dessa aula é Retrato Impacto, né? Que ele precisa ser impactante e uma luz bem marcada. Então, como que a gente fez essa foto? Eu apliquei um recorte, né? Bem delineado. Eu queria mostrar luz e sombra, tá? Vindo Aqui, ali. né? Isso, exatamente. Dos dois lados, na realidade. Dos dois lados. Eu ali pro recorte usei 2 pontos de luz, tá? A minha luz principal, que é o Beauty Dish, eu mandei um Beauty Dish frontal ali a ele, não a mim, tá? Mandei frontal a ele. Porque ele tá com o rosto um pouquinho lateral, eu mandei esse Beauty Dish acompanhando ele ali. Perceba que tem uma sombrinha bem suave ali no rosto dele, ó. A gente percebe que é uma luz bem direcional, tá? Vamos imaginar ali luz por luz. Essa parte do rosto dele ali, perceba no nariz ali, ó, bem no alto brilho, Aqui. e depois já tem uma sombrinha no nariz, e depois já volta o brilho no rosto, né? Então perceba que é uma sombra suave. Apesar de ser um retrato impactante, é uma sombra suave, tá? Como que eu mantive uma luz suave ali no rosto dele? O que eu fiz? Coloquei o Beauty Dish muito, mas muito próximo a ele. Por 2 motivos. Porque eu queria essa transição de luz suave, que seria a transição de luz suave. A gente percebe que existe uma luz e sombra, mas é lenta essa transição de luz e sombra, tá? Então, quando eu direciono muito, aproximo muito essa luz, o Beauty Dish, que é para ser um modificador de luz dura, quando a gente aproxima muito ele, eu concentrei ele do rosto, então ele, em relação ao rosto, ele se transforma em um modificador de luz grande. Então ele vira um modificador, por isso que eu chamo modificador de luz híbrido, né? Ele tanto serve como suave como duro, como uma luz dura, somente ajustando a distância. Então ajustei bem a distância do rosto dele ali, muito próximo ao rosto dele, para pegar a luz concentrada do rosto dele, e eu queria que iluminasse um pouco a mão ali, tá? De cima, um pouco a mão aqui na frente do casaco, mas não muito. Por que não muito? Porque eu não queria essa luz fofinha, tá? Eu não queria. Eu queria que a luz concentrasse mais no rosto, e o que sobrasse de luz ali, para mim já era o suficiente, né? Para iluminar o resto do corpo. Queria que quem olhasse essa foto tivesse essa sensação de impacto, né? De uma fotografia forte.
Então, eu concentrei muito a luz nele, então eu usei só aquele ponto de luz frontal a ele, né? 45 a mim, praticamente. Pedi para ele jogar o rosto um pouquinho para cima ali. Então vamos imaginar aqui, tá o corpo do meu avô aqui, né? Então ele tá sentado, meio corpo, né? Então esse seria o meio corpo. E aqui, ó, aqui é a parte do rosto dele, tá? Então não é uma área muito grande de luz. Então aqui tá o Billy Dish em relação ao corpo dele, tá? Ele é pequeno, a borracha, né? O Billy Dish aqui é a borracha, tá? É o nosso ponto de luz. Aqui ele é pequeno, mas quando a gente aproxima, em relação a essa área do rosto dele aqui, ó, em relação à área desse Que aqui rosto, é o rosto. exatamente, é um modificador de luz grande, tá? Então a gente tem essa luz suave. Então a luz tá aqui, ele tá aqui, ó, lateralmente, a luz tá bem de cima, frontal ao rosto dele aqui, ó, tá? Bem de cima, frontal ao rosto dele. Pedi para ele jogar o rosto um pouquinho para cima. Por quê? Se ele ficasse com o rosto um pouquinho abaixado, eu ia ter mais sombra do que luz, tá? Eu ia ter, só no coco da cabeça dele ali, eu ia ter essa iluminação marcando. Então eu pedi para ele jogar um pouco o rosto para cima, para a gente resolver aquela questão da luz envelopada. Como envelopada? Ela vai esparramando. Imagina que uma água que vai esparramando assim. Então a luz da mesma forma, ela vai esparramando. Porém, aonde ela bate de primeira ali, ela tem mais intensidade. É a questão da luz, né? Então a luz esparramada seria aquela luz dos braços deles, do braço dele ali. Então, perceba que tem nessa parte ali, a gente tem luz e sombra, luz e sombra, luz e sombra, tá? Então, eu pedi para ele ir com esse casaco, que ele usa muito esse casaco, né? Principalmente no inverno. E como um retrato, né? Então, a gente tem que estar retratando a personalidade, como essa pessoa é de verdade, né? Então, eu fotografei de cima e eu sei que o casaco tem bastante textura, uma lã tem bastante textura. Então, se eu mandasse frontal essa luz, eu ia perder essa textura. Como eu mandei de cima, eu ganhei bastante textura, né? Isso traz ainda mais força para essa fotografia. Exatamente, ó, luz e sombra, Aqui dá pra ver que a luz, aqui dá pra ver que tem uma transição rápida dura. de luz, porque aqui, essa transição de luz aqui, ela já está distante lá, né? Ela já está distante do meu modificador de luz. Aí ele está se tornando uma luz dura, mas ali vai pro rosto dele ali, onde a luz está incidindo, ó. Olha ali, ó. Aqui, ó, na maçã do rosto dele, né? A gente percebe essa transição de luz suave, tá? Então, resolvemos essa luz, eu aproximei bem essa luz para concentrar a luz nele. Se eu afastasse um pouco mais essa luz ali, o que ia acontecer? Eu ia iluminar bem ele, ia iluminar toda a parte da frente do casaco, toda a parte do colo dele ali, do peito dele, ia iluminar também os dois lados do rosto, né? Quando a gente aproxima a luz, a gente prioriza, né? Prioriza e enfatiza o que a gente quer mostrar. E a gente traz também dramaticidade, a gente traz drama. Por quê? Porque aí a gente não mostra tudo. Existe uma luz, existe uma sombra. Beleza. Resolvida essa luz ali, essa luz principal, a gente tinha mais 2 pontos de luz. Como que a gente fez esses outros 2 pontos de luz? Aquele braço dele de lá, aqui, mostra o mouse ali, mano. Esse aqui? Isso. Esse aqui. Ali. Perceba aqui, ó. Ele vai bem delineadinho, ó. Toda a parte ali, ó, do braço dele tá delineada. Até na ponta do dedo ali dele. Aqui, né? Isso. Essa luz delineada eu trouxe com um modificador de luz grande. Eu joguei aqui um modificador de luz atrás dele. Quando eu falo joguei, eu posicionei a luz e tal. Eu costumo falar joguei. Então joguei um modificador de luz grande, porque eu queria que viesse uma luz delineada e suave. Perceba aqui que essa luz delineada, ela não tem uma marcação muito forte, tá? Já ali no cabelo dele e do outro lado, eu queria mesmo, era só fazer o contorno, né? Então, aqui, né? Exato. Eu queria espalhar bem fazendo contorno ali, ó. Então percebe que ela é um pouquinho mais durinha essa luz. Olha no cabelo dele lá, ó. Tá? Como que a gente fez essa luz ali? Então, usei um octa daquele lado ali para atrás dele, tá? Desse lado aqui, né? Esse aqui. Isso, lá para trás dele, aqui. um metro mais ou menos, 1,5 metro para trás dele, para pegar exatamente esse contorno. E um outro ponto de luz lá, eu usei um flash cru, tá? Não usei uma carga muito alta, usei um flash cru para ele, por exemplo, assim, ó. O que aquela parte do octabox lá não delineou, para que o flash cru delineasse, tá? Mas o flash cru, ele
ele é um modificador de luz menor, como assim? Não Ele era é um- mais... ele não é um modificador de luz, né? É isso, desculpa, ele é um ponto de luz menor, Isso. né? Então, como que eu fiz? Eu afastei essa luz aqui, porque quanto mais a gente afasta, mais ela espalha. Então, em relação à intensidade de luz, eu não aumentei muito a intensidade de luz nesse meu flash cru. Eu afastei uns 2, 3 metros ali, para que ele pegasse em toda a parte ali que não tinha luz de recorte, tá? Como eu podia posicionar um outro modificador de luz suave também. Aquela luz ali, é muito importante falar, que aquela luz daquele braço, ela não espalhou mais, porque eu usei um grid no modificador de luz, tá? Eu usei um grid no Octabox para ele não espalhar mais. Ele vai direcional, então o grid direciona a luz, tá? E aquele ponto de luz eu joguei mais nas costas dele. Aquele flash cru, eu joguei mais para as costas dele, um pouco de cima e mirei para baixo, tá? Porque eu queria que a cabeça dele ali, ó, aquele contorno tivesse Esse aqui? isso, tivesse bastante destaque. Aqui? E isso no ombro ali até o final da cadeira tivesse contorno na fotografia. Por quê? Porque se eu ficasse, eu ia perder a dimensão da fotografia se eu não mandasse essa luz de recorte. Ia ser simplesmente luz no rosto dele e preto no fundo. Quando a gente adiciona mais pontos de luz em diferentes planos ali da imagem, a gente começa a dar dimensão para a fotografia começa ficando 3D, tá? Então, mandei aquele ponto de luz ali com o Octabox direcional, com o grid, para pegar aquela luz ali marcadinha, delineando e tal, e também mandei a luz de recorte para recortar e fazer aquela finalização do recorte, né? O que o Octabox do outro lado não delineou, esse meu flashzinho ali cru delineasse, né? Vem aquela luz bem contornando ali o corpo dele. Essa eu curto muito, essa foto da Tayaná. Nesse dia, a gente fez 2 retratos dela, né? A gente fez o ensaio dela, mas a gente tava focando ali em extrair 2 retratos dela. Então, para fazer o retrato da Tayaná, ela é uma atriz, né? E ela tem várias skills aí voltada para essa área da arte e comunicação. Então, eu precisava fazer um retrato fora da caixa. A gente fez um retrato normal lá, um retrato mais padrão, né? Digamos assim, olhando nos olhos, tal, com uma luz bonitinha, com uma luz mais suavezinha, menos impactante, né? Que chamasse só mesmo a conexão ali dos olhos, ela olhando para frente olhando no meio da câmera ali, como se estivesse encarando a câmera, como se estivesse olhando para os olhos de alguém. Mas a gente também, durante nessa criação do retrato, foi para esse lado aqui mais artístico, né? Alguma coisa mais poderosa, alguma coisa mais entregue à arte, alguma coisa assim. Então, como que eu fiz essa luz? A gente usou um modificador de luz muito grande, foi um octa de 150 centímetros, tá? Um ponto de luz só? Um ponto de luz só. Eu queria dramaticidade, mas aí muita gente me pergunta, tá, mas como assim dramaticidade, luz suave? Não vamos confundir, tá? Dramaticidade, luz e sombra, mistério, né? Sombras marcadas, sombras bem escuras, mas a transição de luz não precisa ser rápida. A transição de luz rápida é uma luz dura. Aqui a gente percebe que a gente tem bastante volume na fotografia, bastante volume, bastante transição de luz em várias partes da imagem, mas nenhuma é dura. Perceba aqui, ó, no rosto dela, tá? Ali, isto, ali, aqui, ó, aqui na saboneteira, né? Olha ali, ó, várias transições de luz e sombra, mas nenhuma delas é dura, né? Não tem uma luz não tem uma transição, uma sombra marcadaça. Então, como que eu fiz isso? Com um modificador de luz muito grande, tá? Atrás lá tem um fundo, só que ele tá bem afastado, tá? Tem, tipo, 3, 4 metros, para essa luz não incidir e não chamar mais atenção, não competir a atenção com ela, tá? E a direção da luz que é o truque dessa fotografia. Eu não mandei essa luz frontal, lateral, nada. Eu mandei essa luz bem de cima mesmo. Quando eu falo bem de cima, é retinha aqui em cima dela. Tipo assim. Vamos lá pro nosso... aqui, ó. Agora vamos pegar o octa. Isso, exato. É maior. Aqui, ó. Então, olha o tamanho do octa, tá? Olha o tamanho do octa. Aqui a nossa modelo. Então, a modelo tá paradinha aqui. O octa, ó, ele vem aqui, ó. E bem em cima dela aqui, ó.
exatamente em cima dela, tá? E aí, pra gente envelopar, o que seria o envelopar? Esparramar a luz ali, né? E não ficar uma sombra marcada que não me traga detalhes, aliás, que para não ficar uma sombra Dura, agressiva, né? para não ficar uma sombra que esconda o que eu queira mostrar. O que eu quero mostrar? Quero mostrar a expressão, tá? Pedir para ela jogar o rosto bem para cima. Joga o rosto bem para cima, imagina assim, ó, a luz tá vindo de cima, imagina Tá a luz encaixando, exato, né? encaixando. Imagina que é uma caixa. Quando eu fotografo esse tipo de esquema de luz é exatamente assim. Imagina que vem encapando ali a pessoa, né? Então, imagina uma cachoeira, que ela tá numa cachoeira ali e tá vindo a água transbordando ela. É aquela questão da luz ali. A água vem espalhando ali, ó, em todo o corpo dela e ela vai diminuindo. Quando a gente usa essa luz de cima, a luz muito intensa fica em cima e para baixo vai diminuindo gradativamente, criando uma transição de luz ali, tá? Perfeito, Quanto mais né? uma transição de luz linda que eu adoro. Uma transição de luz bem dramática, né? Porque quando a gente pega o começo ali da imagem, pode pegar para baixo do ombro dela ali, ó, bem no comecinho da imagem. E quando a gente pega ali Opa, é isso. do lado do Aqui. olho dela, olha como tá bem escuro ali, Uhum. quase perdendo a informação. Agora quando a gente vai subindo, ó, a gente vai vendo a imagem clareando, né, gradativamente. Mas a gente não sabe exatamente aonde começou muita luz, aonde terminou muita luz, tá? Verdade. Então, o retrato um retrato bem artístico, jogamos o rosto dela ali para cima, jogamos o óculos bem de cima, encaixa lá o rosto, a distância e a direção dessa luz vai influenciar muito, tá? Se eu afastasse da mesma forma, por mais que eu mande de cima essa luz, se eu começar a afastar ela, ela vai começar a iluminar demais, vai começar a perder o charme ali, né? Verdade. Começar a perder aquela sombra interessante, porque como eu tô muito próximo ali, ela restringe a área que a luz vai chegar. Concentra mais. Concentra mais, exatamente. E se eu mandar um pouquinho mais frontal essa luz, eu começo a já competir o fundo, a luz que eu estou mandando o fundo para ela. Então afastei bem o fundo, mandei a luz bem de cima e resolvemos. Muito massa esse tipo de Linda fotografia. essa foto. Eu curto muito. Para quem não conhece, essa é a nossa aluna, minha amiga, Fran, ela é fotógrafa também, é aluna do Poder do Flash. E a Fran tá, quem não conhece, a Fran tá um trabalho lindo aí, a gente pode deixar nos comentários, né? Verdade, E lindo mesmo. a Fran evoluiu muito o trabalho dela. Com o Flash, ela tá com um trabalho muito lindo. Ela tá entendendo agora a luz, ela tem um trabalho realmente diferenciado. Então, para a gente fazer essa foto, não podia fazer um trabalho normal, né? A gente tinha que sair um pouco fora da caixa e surpreender. E foi o que aconteceu. A Fran gostou muito das fotos dela. E para fazer essa fotografia aqui, de uma forma comum, o que seria? Né? Eu juntar lá a família, abraçada e tal, pegando bem o fundo com o milho, tinha muito mais milho para trás e tal. Mas o que eu queria? Eu queria destaque para eles, mas eu também queria dar essa sensação de que eles estavam realmente ali no milho e tal, e também dar essa sensação de grandeza. Como que a gente gera essas... Perceba que essa fotografia, ela dá um ar de grandeza, parece uma capa de seriado, né? Foi o que eu falei para ela quando a gente fez essa foto. Então eu afastei deles até eu acertar meu enquadramento ali, eu tava com a 35, primeiro eu estava com a 70-200, porém a 70-200 eu não dava essa sensação, eu não trazia para quem estava vendo a fotografia essa sensação de exatamente onde eles estavam. Eu estava só fazendo um recorte ali neles, né? Então troquei de lente, coloquei a 35 para mostrar mais o ambiente, né? E também para eu ter a maior parte da imagem escura, né? Maior parte da imagem subexposta. Me afastei, fiz enquadramento e me abaixei. Por quê? Me abaixando eu só tenho céu e só tenho o chão ali, tá? Se eu tenho o chão, no chão ali, imagina que eu tô sem flash, tá? Tirei o flash. Só aparece uma faixa preta ali, tá? Imagina uma faixa, pensa nessa imagem com o flash desligado. Não tem eles ali, vira uma silhueta, né? Então, uma faixa embaixo, outra faixa em cima. Uma faixa de luz, a outra faixa de sombra. É um equilíbrio, né? Então, quando a gente quebra esse equilíbrio, jogando um flash ali direcional a eles, isso traz uma sensação muito legal na fotografia. Quebra o padrão, né? Então, uma fotografia equilibrada, a maior parte da imagem escura e aonde a gente bate o olho é onde eles estão, tá? Fiz com ISO 100, fiz com diafragma não muito fechado, mas ele estava fechado, tá?
ele tava lá nos seus 5, 6 por aí, tá? E a velocidade ali foi, eu precisei usar o High Speed Sync, porque a gente tava num horário com bastante intensidade de luz, tá? Mas perceba que neles não tá incidindo nenhum tipo de luz natural, né? Se eu desligasse o flash, ele ia virar silhueta, com as configurações que eu tava. Então, o que eu fiz? Fotografia, se eu não me engano, tava uns 1.800, 1.600 de velocidade, 2.000 de velocidade. Conferir? Vamos conferir. 2.000. 2.000 de velocidade. Ó, 4.5 de abertura e 2.000 de velocidade, tá? ISO 100, como sempre, né? E a 35 a 35 milímetros. Aí, a qualidade ISO 100, né? Porque eu também queria aquela faixa preta no chão, queria trazer a sensação de que estava no milharal com o flash de cima, mandei um flash de cima ali. Cadê o assistente ali? Onde é que tá o assistente, né? Eu ia perguntar como é que tu conseguiu essa luz aí. A gente fez aquele claro. velho truquezinho, né? De colocar o assistente e fazer a foto, tirar a luz. Porém, perceba que a gente tem mais um ponto de luz ali, né? Eu usei o Beauty Dish nessa foto para ele dar uma sensação de que tem... não queria chamar muita atenção, mas eu queria trazer mais um ponto de luz ali nessa imagem para trazer alguma coisa a mais ali nessa foto. Aqui então, tem? Exato, perceba ali, ó. Ali do lado do braço aqui, dele, no milho ali, ó. Olha aquela luz vindo de lá, no rosto dele aparece bem, olha ali. Aqui. Exatamente. Ela dá uma recortadinha também, tá? Então, esse ponto de luz eu usei só para isso, só para dar um tchanzinho ali. Usei um Beauty Dish nas costas, usei um Octabox 120 muito próximo a eles, muito próximo Frontal? mesmo. De cima, tá? De cima e meio 45 aqui, ó, tá? Pensa assim, manda a luz bem em cima deles e gira metade do caminho ali para eles, tá? Por quê? Para criar essa sombrinha interessante embaixo do pescoço. A luz frontal não causa essa sombrinha, que eu gosto, porque o que essa sombrinha embaixo do pescoço faz? Ela chama ainda mais atenção pro rosto. Ela chama o olhar de quem tá vendo a foto pro rosto. Verdade. Porque senão ela vai ficar tudo igual, vai ficar tudo luz. Quando a gente tem luz e sombra, a gente tá enfatizando as altas luzes, tá? Então, mandei aquela luz em cima, 45 graus ali para eles, tá? E joguei a luz com o assistente. Ele estava aparecendo totalmente nessa foto aqui, no lado direito, tá? Mas como a gente repetiu o clique, pedi para ele ficar em estátua, repeti o clique, juntei as duas fotos, resolvemos nossa fotografia. Essa foto é uma foto muito interessante, porque é de uma pessoa que eu amo, né? Sou meio apaixonado e tal. E é uma fotografia muito legal. Ela traz luz e sombra, tá? Ela traz luz e sombra, traz textura, traz volume, porém dá uma leveza muito grande, né? Ela traz um toque de suavidade muito grande. Pelo menos é o que eu queria estar trazendo ali nessa fotografia, tá? Então, desde o cabelo ali, a gente posicionou o cabelo da Maitê de forma que não ficasse espivitado. A gente se lembra, amor? A gente ficou arrumando, exatamente. Tudo conversando ali com o que a gente queria trazer, tá? Para essa fotografia. A gente queria uma fotografia com uma luz linda, com luz e sombra em várias partes da imagem, luz e sombra suaves, tá? E de várias partes da imagem e tivesse aquele recorte também. Olha que brilho lindo ali no cabelo dela ali, ó. Bem Aqui, ó. Isso. Olha que brilho lindo, tá? Porém, a gente sabe que é um brilho suave, né? É uma coisa assim, algodão doce, né? Dessa sensação. Então, bastante gente perguntou como eu fiz esse esquema de luz para essa foto. A gente usou 3 pontos de luz, tá? Um ponto de luz principal foi um Octabox 120, quase frontal a ela, quase frontal. Essa luz ali estava quase em cima da câmera, tá? Como era uma luz muito grande, então ela estava em cima da Maitê, ela estava uns 10 centímetros para cima do teu rosto, uns 10 centímetros para cima do rosto dela, tá? E quase frontal, assim. Porque essa luz, ela vem cobrindo tudo, tá? Porque um pouco para cima, mantendo aquela sombra no rosto, para destacar o rosto dela ali, ó.
Isso. Mas essa aqui ficou bem mais suave do que a foto Ficou anterior, né? muito mais suave, porque a gente mandou muito mais próximo, né? Essa luz estava realmente muito próxima da Maitê, tá? É só Era uma pessoa só também, né? uma pessoa. Então, em relação ao que a gente estava fotografando, né? Então, e essa luz eu mandei muito próximo e eu mandei ela frontal também para iluminar ali aquelas áreas da roupa, né? Mas eu não queria iluminar muito. Perceba que ela tem uma luz e sombra, ela tá vindo de cima também. Então vamos ver os olhos lá, o que os olhos entregam. Aproxima bem lá, no Cat Light, tá? Olha lá, ó. Exatamente como a gente falou, ó. A luz bem frontal ali, ó, de frente a ela. Pode afastar um pouquinho agora, amor. Agora vamos analisar os outros pontos de luz. Então, a luz principal foi o que a gente usou. Essa luz Octabox 120, bem frontal a ela, tá? E aquelas luzinhas no ombro ali, aquela luzinha linda no ombro. Tá. Olha que legal. Essa luz aqui, ó, essa luz vem da nossa luz do recorte, que a gente mandou. Essa luz também. Agora, essa também, ó, tá? Olha que legal. Perceba que entre essa luz e essa luz tem uma sombrinha. Esse é o tchan dessa fotografia. Essa é a vantagem de montar a luz ponto a ponto, né? Montar essa luz um ponto de cada vez para ver no que ele está fazendo na nossa fotografia. Então, quando a gente posicionou essa luz aqui, a gente viu que tinha essa sombra, né? E para mandar essa luz, a gente mandou o Octa de cima, exatamente. Então, o Octa não iluminou aqui e nem essa luz de recorte. Então, trouxe essa quando estava acabando ali a transição de luz, já começou outra transição de luz. Então, ela estava a alta luz aqui, aí ela começa a perder luz, começa a perder, e aqui ela já começa a ganhar luz. Ela emenda outra transição de luz, ó, e começa a aumentar a luz. Beleza? Então, várias partes da imagem a gente tem isso. Então, eu mandei um Octabox 80 centímetros para fazer essa luz aqui, para vir essa luzinha suave, lindinha aqui, tá? Com grid. Com grid. Por quê? Por que com grid? Porque se eu mandasse sem grid, aí ela não ia ter essa transição de luz. Aí ela ia encobrir tudo, né? Ela ia iluminar realmente toda aquela parte da imagem, a cobertura de luz ia ser maior. O grid, ele direciona a luz tendo esse controle maior da iluminação, tá? A vantagem do grid aí. E é o outro ponto de luz, a gente posicionou um pouquinho mais para frente dela ali, um pouquinho mais para frente dela em relação à outra luz. Essa luz desse ponto de luz aqui, ele estava bem nas costas dela, tá? Diagonal ali nas costas dela, de contra mim. Essa luz também, só que ela estava um pouquinho mais para frente. Então, esse é o tipo de situação que o fotômetro, por exemplo, não diria o que fazer, né? Eu não uso fotômetro e tem gente que acha que o fotômetro vai resolver todos os problemas. Nesse tipo de situação, não tem o que o fotômetro fazer. Quem manda se a luz vai vir um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para lá é quem está vendo a fotografia, né? Então, eu fotografei com os dois pontos de luz exatamente igual, na mesma distância e tal, e eu vi que esse lado aqui ele precisaria de uma atenção maior, pois aqui tinha mais elementos, né? Tinha a mão dela, tinha bastante textura aqui da manga, tinha o braço, né? Então, se eu escondesse muito essa luz ali, eu ia perder essa informação, ia perder essa... Olha que linda essa luz contornando aqui o braço dela. É isso aí. No caso, tu disse se tu tivesse feito exatamente igual a igual luz a outra. Do outro lado, ia perder Exato, aquela luz eu trouxe um pouquinho mais pra frente para mostrar mais informação mesmo, para revelar um pouco mais. Também com grid, tanto que aqui também, né, a sombra, ela é... Percebe que já clarinha do que a outra, né? Diferente, exatamente, porque a gente já tem mais, a direção da luz ali cobriu mais o corpo dela. Então a direção da luz é muito subestimada, mas é o que manda ali na tua fotografia, é o que manda na iluminação da tua fotografia, é a direção. Se tu acertar a direção, tu acertou praticamente tudo. Se tu errar a direção, tu errou praticamente tudo. Beleza? Então essa luz mandei de recorte e também para dar uma envelopadinha dos lados ali. Mandei a luz frontal a ela e voa lá. Aproxima bem todas as partes da imagem ali, tá? Vai no teu braço, no teu ombro, no teu rosto, na cabeça lá em cima. Beleza, agora vai lá embaixo, Vai. Tudo tem foco. Percebe que tudo tem foco? Tá? Então essa foto eu fiz com A70-200 em 135mm, tá?
e porque eu acho que é um ângulo bom, que fecha bem, né? Uma lente 85 também seria legal para esse tipo de fotografia, bem fechada, né? Então, usei a 70-200 em 135mm, fechei bem o diafragma, mas não fechei muito, porque existe um sweet spot, né? O que é o sweet spot? É a abertura ideal ali para a lente, que ela tenha a máxima de nitidez. E eu percebi que a 70-200, né? Cada lente tem seu sweet spot. Eu percebi que a 70-200 em 11 por ali, ela tem uma nitidez muito, muito boa, tá? Então usei 11 de abertura e a velocidade ali não passei de 160, até porque a gente estava fazendo uma situação de estúdio. Vamos ler essa luz então, da fotografia que a gente fez da pieira, né? Então, ela pode ver que, olha o poder do flash de trazer essa atmosfera para a fotografia, né? Quem vê essa fotografia, volta, já tem a outra sensação de ver essa, que é algo mais frio, né? Que é algo mais neutro. Joga para outra foto agora, para outra. Olha, tem uma outra sensação. Agora volta a primeira. Outra sensação. E outra totalmente diferente. Então, em fotografias diferentes, usando 2, 3 pontos de luz, 1 ponto de luz, a gente tem sensações totalmente diferentes. Isso controlando a luz do flash, usando ela a teu favor. Nessa fotografia, a gente usou um ponto de luz lá atrás que iluminasse o ambiente e iluminasse ela também, simulando como se ela estivesse realmente em um lugar com bastante luzes, em um bar, né, bem iluminado. Então, que no caso era um bar, né? Que no caso era um bar, mas nesse bar aí, quando a gente foi fazer essas fotos, estava escuro. Então, se eu não tivesse o flash, ele não tinha essa luz. Por mais que tivesse de noite lá, com todas as luzes do bar ligadas, eu não ia ter essa fotografia, né? Então, eu fotografei com ISO baixo, fotografei com diafragma relativamente fechado, estava ali num 8 de diafragma, né? E perceba que tá em 8 diafragma, mas tem um fundinho desfocado lá, né? Como isso? Por que isso? Me explica. E agora, né? Mas como assim? O diafragma é fechado e o fundo tá desfocado, assim, né? E a gente percebe que não tá muito longe dela. O que acontece? Eu fotografei com 70-200, eu afastei e puxei o zoom, né? Então, cento e poucos ali de... cento e poucos milímetros, então eu me afastei e aproximei. Isso que fez o fundo desfocar. E como não estava muito fechado, o diafragma eu consegui esse aspecto de fundinho desfocado, tá? Eu não queria... Exato, e eu não queria desfocar muito esse fundo, porque eu queria dar essa sensação de que ela estava num bar, queria ter noção do que tem ali atrás dela, a garrafa de cerveja, o copo de cerveja pela metade ali, né? O freezer de cerveja lá atrás, tá? Então, se eu fechasse muito esse diafragma, aí eu ia ter muita informação no fundo. Aí eu ter mais, a informação ia estar competindo com ela, tá? Então, eu tenho a noção do que tem ali atrás, não está totalmente desfocado, mas eu tenho noção do que tem ali, tá? E aquela luz ali do flash, a gente colocou um papel celofane, um papel celofane verde. Eu usei uma sombrinha para fazer essa luz, coloquei o flash na sombrinha, o celofane na frente do flash, celofane verde, nesse lado direito eu tô falando, tá? E afastei ali para que a gente tivesse... Por que eu usei na sombrinha? Por que eu usei na sombrinha? Se eu usasse um modificador de luz direcional para ela, por exemplo, um octabox com grid... Não ia dar tudo aquela luz lá. Exato, eu ia ter só a luz nela. Eu não queria só a luz nela. Eu queria simular que tivesse aquela luz no ambiente. Essa luz aqui, por exemplo, não iria existir. Isso, exatamente. Então, essa luz não ia existir. Então, perceba que olhando de cara essa fotografia, a gente tem um equilíbrio. Equilíbrio de luz, né? Então, aqui tem o lado frio, que é o verde, e o lado quente, que é o vermelho, tá? Então, da mesma forma, mandei essa luz aqui um pouco mais próxima, essa luz vermelha, tá? Eu queria que iluminasse o ambiente também, mas ali para trás não tinha mais muita informação. Então perceba que para trás dela, no preto, ele não absorve luz lá para cima principalmente, ó. Aqui, né? Isso, como era uma parede preta lá, não absorve muita luz, mas eu mandei ela relativamente mais próxima a ela, tá? Até percebe que ela tá um pouco mais intensa essa luz ali, mas da mesma forma, mandei ela nas costas, porque eu não queria que essa luz influenciasse na minha luz principal, tá? Então essa minha luz principal, a gente usou, foi um softbox de cima para ela, um pouco frontal, tá? É um pouquinho direcionado para esse lado aqui, um pouquinho direcionado pro lado do ombro dela, para vir aquela luz mostrando, aqui, marcando, né? Exatamente.
Então a gente mandou essa luz no softbox, mandando de cima para baixo ali, um pouquinho mais para baixo essa luz. Quando eu faço assim, ó, imagina que eu estou baixando o tripé da luz ali, então ela estava assim, eu fui baixando, baixando, baixando. Eu não podia deixar essa minha luz influenciar lá atrás, então eu aproximei bastante dela e perceba que eu joguei um pouquinho para o lado. Olha aqui nesse rosto dela como tem um vão ali de sombra, ó. Aquela transição de luz. Então, essa luz traz aquela sensação, aquela sombrinha ali traz uma sensação de mistério, né? Então, joguei o modificador bem próximo a ela, um pouquinho pro lado ali, para pegar mais pro o ombro dela, o rosto direcional à luz, tá? O rosto direcional à luz, seguir aquela técnicazinha de seguir o nariz, o nariz foi para lá, a luz vai para lá, e é isso aí. Resolvemos essa fotografia. É uma foto que tem luz e sombra em várias partes da imagem. A gente brincou com cores também de fundo. E é uma fotografia que me agrada muito. Tá, e essa luz aqui, desse recorte aqui, vermelho, tu usou algum... Eu usei sombrinha dos dois lados. Sombrinha dos dois lados. Pra ficar uma luz parecida, não uma luz totalmente diferente. A forma que essa luz chegasse, eu não queria que fosse totalmente diferente. Então percebe que ela tem uma similaridade, ela é parecida, né? E talvez essa aqui eu mandei um pouco mais próxima, ficou um pouco mais intensa essa luz. Aqui. Mas ela também pegou lá no fundo, ó. Pegou, porque são duas luzes diagonais, né? Uma vem aqui e a outra vem aqui. Então ficou ela demais esse efeito. Eu adoro essa fotografia. E ela é aquela questão de tu simular a luz do ambiente ali com o que a gente tem em mãos, né? Então o flash tem esse poder da gente simular um ambiente e transformar dia em noite, seja em um ambiente fechado ou um ambiente aberto e vice-versa. A gente consegue transformar dia em noite com o céu rachando, noite em dia também e por aí vai. É um dos poderes do flash, né? Um dos exatamente. muitos poderes. Um dos muitos poderes de saber utilizar o flash a nosso favor. Então, galera, essas foram as fotos dessa semana. E não esquece de correr lá pro Stories, que vai ter uma enquete lá, para escolherem quais são as fotos que o Yuri vai ler na semana seguinte. É isso aí. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Até semana que vem, valeu! Tchau, tchau!